Olá, meu nome é César Melo, eu sou jurista nível 3. Nesse vídeo, especificamente para esse vídeo, estou usando o meu boné imaginário de garoto de programa, né? E no vídeo nós vamos comentar sobre soluções para problemas que estão ocorrendo e principalmente um erro comum que a direita incorre, né? No fato de querer resolver problemas atacando não problemas. É a famosa direita Kinder Ovo, porque você só queria comer um chocolatinho, mas tem que aguentar a surpresinha junto. Dito isso, por ser um cara propositivo da solucionática, né, eu desenvolvi um sistema para evitar que esse tipo de problema ocorra, para monitorar as proposições legislativas em curso, e especificamente no caso do PL 4149, que tem gerado uma grande comoção entre a comunidade dos atiradores desportivos, né, o sistema já achou uma solução, já assim, pronto, já achou a solução de cara, né, demonstrando que realmente faltava alguém tomar essa iniciativa, né. Modéstia à parte, tomei a iniciativa e já achamos a solução. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, meus amigos, como vocês sabem, há algum tempo eu tenho apontado que a nossa direita, ela sofre de um problema, né, que é o paradoxo do Kinder Ovo, né, é o mesmo problema do cara que pega a mulher no sofá com o amante, e daí a solução que ele tem para esse problema é queimar o sofá, né. Então, a gente tem esse problema em vários casos. O caso mais emblemático é o do custo do Congresso, né? Não, porque o Congresso é muito caro, custa muito caro, não sei o quê. Então qual que é a solução? Vamos dividir os congressistas pela metade, porque daí vai diminuir o custo do Congresso pela metade, né? Que é um argumento bastante ignóbil, pelo simples fato de que, bom, se o problema do Congresso é o custo, então você tem que atacar o problema. E o problema do custo se ataca com o orçamento do Congresso. A Câmara tem o seu orçamento, o Senado tem o seu orçamento. Você quer diminuir o orçamento pela metade? Qual que é a forma mais simples de diminuir o orçamento pela metade? Ué, a forma mais simples de diminuir o orçamento pela metade é diminuindo o orçamento pela metade, certo? Se você diminui o número de congressistas pela metade, você está diminuindo o número de congressistas pela metade, não o orçamento pela metade. Se você diminuir o número de congressistas pela metade, o orçamento vai ser o mesmo, significa que cada congressista vai ter o dobro do orçamento disponível para si, e portanto terá inclusive o dobro de poder que tem para si, né? O correto seria você aumentar o número de congressistas, diluindo assim o poder que cada um tem e diminuindo o orçamento do Congresso. Você quer reduzir o orçamento do Congresso? Isso é fácil de fazer. É só você reduzir o orçamento do Congresso, certo? Né? Não, é simples. Eu quero reduzir o orçamento. Reduz o orçamento do Congresso, cada congressista ganha menos e pronto. Problema resolvido, certo? E nós temos esse problema em várias questões. Até eu vi um vídeo de um cara que eu admiro muito, sigo o canal, assisto todos os vídeos dele, o Peter do Ancapsu, né? E ele é a favor do voto distrital. E eu sou uma pessoa terminantemente contra o voto distrital. Vou fazer um vídeo específico sobre isso, explicando por quê, né? Mas o resumo é o seguinte: o voto distrital é o voto do político populista, do vou lhe dar coisas grátis. Esse é o voto distrital, né? Vai ganhar o político no distrito, vai ganhar o político que for mais populista e prometer mais coisas grátis. O voto distrital é a morte do político de ideologia, que defende uma ideologia, defende uma ideia específica, né? O voto distrital é o paraíso do político de centrão fisiológico, né? E por que o Peter é a favor do voto distrital? Porque no voto distrital tem o recall, né? Se o político não for do agrado do distrito, ele pode fazer o recall. Pois bem, deixando aqui um abraço e uma crítica ao nosso amigo Peter do Ancapsu. Se você é a favor do recall, qual a melhor forma de você conseguir o recall? É só você fazer uma reforma eleitoral prevendo o recall. É assim que faz, né? Igualzinho. Eu sou a favor de diminuir o orçamento do Congresso. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o número de congressistas pela metade? Não. Você vai diminuir o orçamento do Congresso. Eu sou a favor do recall. Como é que você vai conseguir o recall? Aprovando o voto distrital? Não. Você vai conseguir o recall aprovando o recall. Porque o que vai acontecer na prática? Não, vamos aprovar o voto distrital. Sou a favor do voto distrital por causa do recall. O que vai acontecer? Vai aprovar o voto distrital, né? Que é a surpresinha do Kinder Ovo. E o chocolate não vai vir, né? O doce
fosse que você queria, não vai vir, porque o recall não vai vir daí, né? Então, se você é a favor do recall, você pede para votar o recall, né? Coloca-se o recall na eleição brasileira. Simples assim, bastante fácil, bastante fácil. E eis que isso nos traz ao problema do 4149. Qual é o problema do PL 4149? O PL 4149, ele, em tese, está sendo votado para combater algo que se considera uma injustiça, que é o seguinte: existe uma série de proibições de acesso ao armamento no Brasil sob a justificativa, e todo mundo sabe que é mentira, a justificativa de que isso é para combater o crime. Então ninguém pode ter arma, é uma confusão gigantesca. Quem pode ter arma tem que viver na burocracia estatal. Eu acho até bom, porque daí as pessoas entendem o que eu falo dos FUNSAs, né? Quem acha que o César Mello é excessivamente crítico com os FUNSAs, deveria comprar uma arma sem despachante, tá? Vá atrás de comprar uma arma sem despachante, você vai entender 100% do que eu tô falando, né? Você vai sair falando com mais raiva de FUNSA do que eu tenho, certo? Você vai se sentir violentado pelos FUNSAs, né? E vai ficar com mais raiva do que eu tenho, né? Ah, e César, você é injusto com os FUNSAs. Ótimo, compre uma arma sem despachante, tá? Faça isso, né? Daqui um ano a gente conversa. Daqui um ano você não vai ter comprado a arma, não vai estar com a arma, vai ter perdido um monte de dinheiro, já vai ter contratado advogado, mandado de segurança, um escambau, né? E você vai ter mais raiva de FUNSA do que eu. O objetivo o problema que se está tentando resolver é o seguinte: apesar da lei ser feita, ninguém pode ter arma para combater o crime, o STJ tem um entendimento que é exatamente o contrário. Qual que é o entendimento dele? Se for um traficante usando uma arma, ele não responde por porte ilegal. Ele não responde por quê? Porque a arma, ele ter a arma, é necessário para a atividade comercial dele. Então, você, que é um cidadão de bem, que quer ter uma arma para se proteger, se os parceiros dos CACs, né, a polícia, o braço armado do Estado te pegar com essa arma, você vai ser preso. E você vai responder por um crime quase tão grave quanto o tráfico de drogas, só porque você queria se defender, certo? Agora, se o traficante for pego com droga e com uma arma, ele responde só pelo tráfico. E o pior, quando ele é inocentado, às vezes, muitas vezes por falta de provas, do crime de tráfico, automaticamente é absolvido do crime de porte ilegal, mesmo que ele tenha sido pego com a arma, fuzil, seja o que for. Então o que acontece? Pega o cara lá com um fuzil e um tanto de droga. Aí faz a defesa do cara, o juiz diz, não, vou absolver porque não tem prova de que aquela droga era do cara mesmo, porque ele estava na rua com o fuzil, fazendo a segurança da droga, né? Mas a droga estava dentro da casa e não tem nenhuma prova de que a droga era dele. Ele é absolvido do crime de tráfico e também do crime de porte ilegal, mesmo que ele estivesse na rua com um fuzil, certo? Então nós temos esse absurdo jurídico, que é o seguinte: se você for pego em casa com uma garrucha velha, não tem absolvição, meu amigo. Não, a garrucha velha estava na sua casa? Tava. A casa estava no seu nome? Tá. Posse ilegal de arma de fogo, vai ser condenado. O cara lá tava com um fuzil no meio da rua, né? Resistiu à prisão, até deu um tiro da polícia, né? Mas é absolvido porque a droga, a casa não tá no nome dele, né? Obviamente, né? Não é provado que a droga é dele, então absolvido porque a droga não era dele. Ele não responde, ele é absolvido por tudo. Pelo crime de tráfico, pela resistência à prisão e pelo porte ilegal. Então nós temos uma situação absurda, né? Absurda, né? Se você parar para pensar para que serve o desarmamento, que o desarmamento tem nada a ver com segurança, o desarmamento tem a ver com controle, tem a ver com você obedecer os comandos dos políticos. É para isso que serve o desarmamento, único e exclusivamente. Então se você vê dessa perspectiva, que é a perspectiva real, faz total sentido. Porque o objetivo do desarmamento é controlar você, cidadão de bem, respeitador das leis. Não é para controlar o traficante, que é criminoso assumido, certo? Então, dentro dessa perspectiva, faz total sentido. Você, com uma garrucha velha, vai pra cadeia, para servir de exemplo para os outros desobedientes, né, que resolveram desobedecer a lei do desarmamento, cuja única vítima do desrespeito é o próprio Estado. E o traficante não importa, porque ele já desobedeceu tudo mesmo, ele já demonstrou que ele não vai obedecer nada mesmo, então não há interesse na lei do desarmamento sobre essa pessoa, certo? Só que assim, as pessoas precisam continuar fingindo que o desarmamento é para combater o crime. Então, para fingir que o desarmamento é para combater o crime, alguns deputados se propuseram a resolver esse problema de que você com a garrucha velha vai ser condenado e não tem o que possa fazer, e o traficante preso na rua com fuzil, ostentando o fuzil no meio da rua, acaba sendo absolvido por tudo, né? Então o problema a ser resolvido é esse: o traficante ser absolvido e não responder nem pelo crime de porte ilegal, porque, em tese, o crime de porte ilegal é absorvido pelo crime maior, que é o crime de tráfico, certo? Então, qual que é a forma de resolver isso, né? Pegando a lógica, a forma correta de resolver o problema do orçamento do Congresso é diminuindo o orçamento do Congresso. É diminuir o número de parlamentares? Não, é diminuir o orçamento do Congresso. A forma correta de você resolver o problema da falta de recall dos parlamentares do Brasil, qual que é? É aprovar o voto distrital? Não! É você aprovar o recall no orçamento. A forma correta de resolver o problema da absorção
do crime menor de porte e posse ilegal de armas é você aumentar as penas do crime de porte e posse ilegal de armas. Não! 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 Se o problema é a absorção, como é que você resolve o problema da absorção? Você faz uma lei proibindo a absorção. É assim que faz, certo? Então, você tem que parar de queimar o sofá. Tem que parar a direita tem que parar de queimar o sofá. Tem um problema? Você quer resolver o problema? Você faz uma lei resolvendo o problema. Você não vai mexer em outras coisas para resolver o problema. Dito isso, nós temos mais um caso de queimando o sofá, porque pegou a mulher pegou a mulher com a manta no sofá, onde está para votação, está em plenário, o PL 4149 de 2004, que proíbe que o crime seja absolvido? Não. Ele aumenta as penas do crime, porque daí o crime de porte ilegal da arma fica mais grave que o crime do tráfico. Né? Resolve o problema? É óbvio que não resolve o problema. O projeto é uma merda? É óbvio que o projeto é uma merda, né? Todo projeto que, em vez de atacar o problema, mexe em outra coisa, não vai resolver o problema, certo? O cara tem que ter culhão e inteligência para atacar o problema real, certo? Só que nós temos milhares de projetos indo ao caminho e não tem como monitorar tudo. Aliás, não tinha como monitorar tudo, porque para resolver esse problema, eu vesti o meu chapéu de garoto de programa e desenvolvi uma solução para monitorar os projetos de interesse da Associação às Armas do Brasil. Eventualmente você não viu a live, eu rapidamente vou mostrar aqui como é que funciona o sistema, certo? Então eu fiz um sistema aqui, que é um robô que monitora as proposições ativas na Câmara dos Deputados. Então você clica no botão captura aqui, isso aqui é um sistema interno que vai rodar pelo As Armas do Brasil e ele alimenta o sistema do As Armas do Brasil. O que esse robô faz? Ele pegou algumas palavras-chave, cada arma tem as suas palavras-chave, e ele vai lá e roda em cima do sistema da Câmara e pega as informações de todos os projetos que são desse tema, né? Então, especificamente aqui, ele está rodando a palavra-chave defensivo, que é uma palavra-chave que existe dentro da arma do agro, né, para monitorar todos os projetos que falam sobre defensivo. Depois disso, ele vai na API da Câmara e pega todo o restante das informações com todos os dados dos projetos, né, e monitora todas as tramitações. Então, o projeto movimentou, ele entra no nosso banco de dados. Qual é o resultado final disso? O resultado final disso é esse sistema aqui de acompanhamento de proposições, onde a gente consegue ver por ordem de movimentação, né? Então, a partir da última movimentação, projeto a projeto, e dentro dessa situação, os coordenadores das Armas do Brasil vão classificar os projetos se são bons, ruins ou neutros, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, institui a Política Nacional de Incentivo a Consórcios Intermunicipais Agropecuários. Isso é bom? Isso é ruim? Difícil saber. Como é que a gente vai fazer? Você clica aqui, tá? E vê aqui, é um projeto do deputado Tião Medeiros, né? E lê aqui o projeto e vai ver para que serve, o que é, etc, etc. A política nacional com vista à convergência de esforços, a cooperação, compartilhamento de recursos humanos, técnicos, a fim de ampliar o acesso ao mercado, gerando emprego, renda, garantir a segurança higiênico-sanitária. No caso dos estabelecimentos fiscalizados por serviço de inspeção municipal, se os produtos têm a comercialização restrita à respectiva circunscrição, já os produtos podem ser comercializados no âmbito do consórcio. Então, me parece um projeto que quer aumentar o acesso de produtos, né? Que os produtos possam ser vendidos em mais lugares, certo? Então, é um projeto que diminui o Estado e aumenta a possibilidade de comércio. A meu ver, é um projeto bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui um projeto como bom, certo? Pronto, ele está marcado como bom. Quando ele movimentar, a arma da eficiência estatal vai atrás de fazer esse projeto ir à frente, certo? Então, é assim que vai funcionar o trabalho. A gente monitora os projetos, a gente classifica os projetos e os que forem bons, a gente vai pedir aos deputados que deem prioridade, que deem andamento. Os que forem ruins, a gente vai atrás de tentar fazer com que eles não passem nem nas comissões. Porque o processo legislativo funciona assim. O projeto é apresentado, ele tem que passar nas comissões, passando nas comissões ele tem que passar na CCJ, passando na CCJ ele vai para plenário. Ele só pode pular essa etapa se for votada a urgência. Se for aprovada a urgência, que é basicamente uma pré-votação do plenário, certo? Aí sim, ele pula todas as etapas e vai para plenário. Em geral, se exige para votar a urgência que pelo menos tenha um parecer favorável do relator da CCJ, tá? Por quê? Porque não adianta nada votar em plenário um projeto que seja inconstitucional, certo? Então, no mínimo, parecer favorável da CCJ precisa ter. Mas você pode, inclusive, votar urgência para ir direto para a CCJ, certo? Pode-se pedir que você saia das comissões. Você pode fazer uma tramitação prioritária. Então, dito isso, eis que, terminado de captar todas as informações do banco de dados, eu vim aqui e filtrei com os projetos da arma da legítima defesa. E qual é o primeiro? O primeiro
O primeiro projeto que a gente acha. Qual que é o primeiro projeto que a gente acha? O primeiro projeto que a gente acha é o PL 4703 de 2024, né? Que está aqui na arma da legítima defesa, recebido, última movimentação, recebido pela Comissão de Provavelmente Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que altera o inciso 4º e acrescenta o parágrafo único do artigo 40 da lei tal, lei antidrogas, para punir cumulativamente o crime de posse e porte de arma de fogo ao tráfico de drogas. Ou seja, é um projeto que ataca o problema. Qual que é o problema? O traficante é punido pelo crime de tráfico, é absolvido pelo crime de tráfico e acaba sendo absolvido pelo crime de porte ilegal de arma também. Não é esse o problema? É esse o problema. Qual que é a ementa desse projeto? É exatamente isso, certo? É exatamente isso. Então, se a gente for ver aqui a íntegra do projeto, é exatamente isso, né? O deputado Otto Alencar, né, coloca aqui, ó. Esta lei tem por fim alterar o inciso tal com a finalidade de cumular as penas de posse e porte ilegal de arma de forma ao tráfico de drogas. E melhor, ao invés de alterar o Estatuto do Desarmamento, o problema é traficante? O problema não é traficante? O problema é traficante, certo? Então por que você está mexendo no Estatuto do Desarmamento? Né? O traficante é tratado na lei antidrogas. As armas são tratadas no Estatuto do Desarmamento, que nem chama Estatuto do Desarmamento, é Lei de Regulação de Armas. Né? O nome Estatuto do Desarmamento, não canso de falar, não existe. Ele foi inventado para dar à Lei de Regulação de Armas um contexto que ela não tem, certo? Então, se o problema é o traficante, você vai mexer aonde? Na Lei de Regulação de Armas ou na Lei Antidrogas? Na Lei Antidrogas, obviamente, né? Então, o que esse projeto faz? Ele mexe na Lei Antidrogas. Pronto, né? E é um projeto simples, altera só um artigo e fala assim, ó, altera lá o artigo 40 e põe lá, nos crimes previstos no caput, as penas aplicam-se cumulativamente quando a gente portar ou possuir ilegalmente arma de fogo para garantir a atividade criminosa. Ou seja, ataca exatamente o problema. Ataca exatamente o problema. Tá? E qual é a solução? A solução é a seguinte: apensar esse projeto ao 4149 e usar o texto desse projeto no lugar do texto do 4149, que resolve o problema. Só que para fazer isso, os nossos deputados têm que saber que esse projeto aqui existe, porque inclusive o sistema aqui, ele identifica se o projeto está pensado ou não está pensado. E esse aqui não está pensado, ele é projeto principal. Ó. Se você conferir, vamos calcular. Eu vou até criar a categoria ótimo, né? Porque esse aqui não é bom, esse aqui é ótimo, certo? E você vem aqui no site e você vai ver, ó, ele não está pensado a nada. Ele não é apenso, certo? Então, né, aqui está a solucionática. Através de um sistema que eu levei 2 dias. Eu levei 2 dias para fazer. 2 dias para fazer. Nós temos a solução aqui para esse problema. Qual que é a solução para esse problema? Identificar um PL que realmente resolva o problema, tem um texto que resolva o problema, e passar esse texto, ao invés de passar aquele texto de merda, né, que tá queimando o sofá, ao invés de resolver o problema do amante, certo? Então, para esse vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Nós temos a solução para o problema, tá aqui a solução. A solução veio a partir de uma ferramenta tecnológica que está pronta, está funcionando, nós vamos começar a usar, tá? Vamos apenas, a partir da próxima semana, dar uma debugadinha em alguma coisa que tenha, mas a ferramenta existe e está à disposição das armas do Brasil e de seus coordenadores para serem utilizadas, certo? Então, se você gostou da ideia, se você acha que nós temos futuro através dessa ferramenta, eu peço que você nos ajude se associando à iniciativa As Armas do Brasil. A associação é absolutamente grátis. A ferramenta de acompanhamento das proposições legislativas estará em breve disponível para os associados. Os associados conseguirão usar a ferramenta para descobrir projetos de lei bons e ruins e nos ajudar a classificar e ajudar os coordenadores a abordar os parlamentares, incentivando o ágil trâmite legislativo para os projetos de leis bons e incentivando aqueles deputados que apresentaram projetos ruins a entender que a população não gosta do projeto dele e que, portanto, o projeto deve ser ou arquivado por votação nas comissões, porque isso é um ponto importante. Se o projeto passa na comissão, ele passa para a próxima fase. Se o projeto é reprovado na comissão, ele vai direto para o arquivo. Não tem o que fazer. Reprovou na comissão, acabou o projeto. Então é importante que os projetos ruins sejam desaprovados na comissão, porque daí a gente corta lá na raiz. Lá na origem a gente já corta o projeto, né? Então a gente consegue pegar os projetos ruins, identificar qual comissão está, abordar os integrantes da comissão e pedir para que seja posto em pauta e reprovado.
certo? Porque se for posto em pauta e reprovado, o troço vai para o arquivo e não pode ser reapresentado, pelo menos não nessa legislatura. Ah, mas César, e se for reapresentado na próxima legislatura? A gente identifica no sistema e faz de volta. A gente identifica no sistema e faz de volta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Inclusive, né, isso daí é uma coisa simples de ser programada, identificar textos de projetos que nós, como Associação às Armas do Brasil, tenham conseguido reprovar, né, para que caso o mesmo texto seja reapresentado ou um texto similar seja reapresentado, a gente possa automaticamente ir em cima disso daí e já bloquear na raiz. Vamos cortar projeto ruim na raiz, que é muito fácil bloquear projeto nas comissões. Depois que já teve votação de urgência e já está no plenário, meu amigo, a votação de urgência é basicamente os votos necessários para aprovar o projeto. Uma vez que foi votada urgência, a chance de você conseguir interromper um projeto é muito baixa, tá? Até porque para votar urgência tem que ter acordo dos líderes, né? Então daí você entra numa situação onde você tem que desfazer um acordo de líderes, que é uma coisa bastante difícil, certo? Alguma coisa foi negociada, alguma coisa Maria levou, certo? Então fica muito difícil de desfazer esse acordo. Agora você pegar um projetinho que ainda não está em destaque e está lá numa comissão e convencer 50% dos presentes da sessão da comissão a votar contra o projeto e mandar o projeto para a lata de lixo é muito mais fácil, muito mais eficiente. Então, vamos trabalhar dessa maneira, vamos trabalhar de forma inteligente, vamos abordar os deputados em relação aos projetos que são do nosso interesse ou que são nocivos ao nosso interesse, e assim a gente vai conseguir ter uma influência enorme na esfera legislativa, que é onde são criadas as regras do nosso Brasil. Então, para esse vídeo é isso. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no canal, conheça a iniciativa As Armas do Brasil, se achar interessante, se filie gratuitamente. Após a gente depurar a ferramenta aqui na área dos coordenadores, nós vamos colocar essa ferramenta à disposição para os associados nos ajudarem a identificar os projetos bons e os projetos ruins, para que nós, em conjunto, consigamos influir de verdade no processo legislativo. Então, para esse vídeo é isso. Peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande esse vídeo para algum amigo seu que está indignado com o que os nossos parlamentares fazem e não sabe como resolver esse problema, tá? E até o próximo vídeo.